agora trazendo, portanto, aí informações sobre o combate à corrupção. Isso porque a Organização dos Estados Americanos, a OEA, divulgou um relatório no qual critica a anulação das provas da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, feita pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse assunto, tem entrevista agora, Camila Andrade. Ao vivo, a gente conversa com o Guilherme Franci, que é gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil. Uma boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por me receber. Nós ficamos muito contentes aqui com a sua participação. Bom, esse relatório ele veio após uma denúncia que foi levada pela Transparência Internacional à OEA. Então eu gostaria que você explicasse para a gente quais os pontos que vocês destacaram nessa denúncia, por favor. Claro, obrigado pela oportunidade. Na verdade, esse relatório ele vem na sequência de um processo de revisão em relação à implementação pelo Brasil de um tratado internacional relacionado ao combate à corrupção. Dando um passo atrás, o Brasil assinou e ratificou a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção. Essa ratificação aconteceu lá em 2002. Essa convenção tem diversas previsões olhando para prevenção, detecção e punição da corrupção. Desde a ratificação pelo Brasil dessa convenção, o Brasil passa por rodadas de revisão, que significa que avaliadores internacionais vêm ao Brasil e avaliam como o país está fazendo, como o país está avançando na implementação desses artigos, de diferentes artigos dessa convenção. Passamos agora, no final do ano passado, pela 6ª rodada de revisão, em que foi avaliado, entre outras coisas, como o Brasil está avançando no combate ao suborno transnacional. O suborno transnacional é aquele em que as empresas brasileiras ou indivíduos brasileiros vão a outros países e pagam propina, pagam suborno a agentes públicos estrangeiros. Nós sabemos que na Lava Jato isso aconteceu com relação a diversas empresas, mais especificamente, conforme o relatório menciona, a Odebrecht, a OAS e a Engevix, que hoje é conhecida como Nova Participações. Todas essas 3 empresas celebraram a acordo de leniência para tentar resolver os atos de corrupção que haviam cometido fora do Brasil. Então, nesse relatório que a OEA publicou, estão ali avaliados os cenários estruturais e conjunturais relacionados ao combate ao suborno transnacional no Brasil. E como é que, Guilherme, essas questões todas, elas impactam na segurança jurídica do Brasil? Bom, os acordos de leniência, eles são instrumentos criados a partir da lei anticorrupção que tem alguns objetivos, né? De um lado, os acordos de leniência podem ser uma forma pela qual são celebrados resoluções entre investigadores de empresas que são descobertas, que há informações sobre o cometimento de irregularidades. Nesse caso, as empresas se comprometem a oferecer provas que vão avançar nas investigações, provas que muitas vezes são difíceis de serem encontradas pelos investigadores por conta da própria natureza da corrupção. Os acordos de leniência, eles também servem como uma forma de garantir que o Estado receba os recursos que foram desviados e assim possa, de alguma forma, reparar os danos causados pela corrupção. E, por fim, os acordos de leniência, eles também oferecem uma oportunidade para que as empresas se reabilitem e possam voltar a desenvolver suas atividades, inclusive contratando, participando de processos licitatórios, obtendo empréstimos e benefícios fiscais junto aos governos, conforme as demais empresas. Então, quando a gente tem uma situação de insegurança jurídica, ou seja, não sabemos se os acordos estão valendo ou não, se vão ser renegociados, se da próxima vez que uma empresa precisar negociar um acordo de leniência, ele vai valer ou não, se as provas podem ser, se esse acordo pode ser questionado no âmbito do judiciário e pôr tudo a perder, nesse cenário em que há tantas dúvidas, a gente vê uma insegurança jurídica que afeta esse instrumento que se provou essencial nos esforços de combate à corrupção, não só no âmbito da Lava Jato, mas de outras operações de combate à corrupção também.
queria até voltar um pouquinho atrás para a gente tentar compreender o porquê isso acontece. Porque não é o primeiro caso, né? Aqui a gente está falando especificamente do Dias Toffoli ter anulado as provas da Odebrecht, mas quando a gente olha para outros grandes esquemas de corrupção, outras grandes operações que ocorreram no Brasil e até mesmo outros casos dentro da própria Lava Jato, a gente percebe que alguma falha eventual no processo faz com que lá na frente a justiça reverta decisões, né? O próprio caso do Lula demonstra um pouco isso. O que você acredita que é o problema dentro de todo esse processo judicial brasileiro? Existem realmente falhas? O que justifica uma decisão como essa do Dias Toffoli? Bom, quando a gente olha para grandes operações, como foi o caso da Lava Jato, nós sabemos que aconteceram e podem acontecer erros na condução do processo, seja por parte de promotores, juízes, e é papel dos advogados de defesa apontar essas incorreções e buscar sanar esses vícios para evitar que qualquer tipo de direito seja violado, seja o direito de defesa, seja o direito a um devido processo legal. Mas o que a gente está vendo aqui no caso da anulação das provas pelo ministro Toffoli é bastante diferente disso. O que a gente está vendo é a utilização de alegações que já foram contestadas pelo próprio Ministério da Justiça com relação à cadeia de custódia dessas provas, né, especialmente os hard drives que continham as informações sobre os sistemas utilizados pela Odebrecht para pagamento de suborno. O ministro Toffoli utiliza argumentos ali que já foram contestados pelo próprio Ministério da Justiça para anular essas provas sem se preocupar com os impactos que vão acontecer. No caso, estão acontecendo, que são as anulações de dezenas, quase centenas de investigações e casos de corrupção que estão sendo investigados em indivíduos e empresas que deveriam ser punidos pelos seus atos. A gente não pode jogar o bebê com a água do banho. Se existem erros e problemas, nós precisamos buscar soluções que garantam que a impunidade não se perpetue dessa forma. Então, há uma preocupação aqui manifestada pela OEA de que as anulações geram esse clima de incerteza com impactos possíveis mesmo em outros países. O que a gente tem visto muitos casos, investigações sendo atrasadas com a cooperação de autoridades brasileiras com investigações internacionais por conta dessa decisão. Então, a nossa preocupação aqui é que o Brasil hoje está servindo de um verdadeiro cemitério para investigações e casos, comprometendo os esforços de combate à corrupção, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Para quem está nos acompanhando na FM ou então na nossa live, eu lembro que estamos ao vivo conversando com o Guilherme Franz, que é gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil, falando aí sobre essa crítica da OEA a Dias Toffoli por anular provas da Lava Jato, provas da Odebrecht no âmbito, então, dessa operação. E, Guilherme, aprofundando um pouquinho mais esse ponto que você acaba de nos trazer, existe alguma expectativa de que essa decisão seja revertida, considerando que estamos falando de uma decisão monocrática, mais uma vez, né, de apenas um dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, esse é um outro elemento formal que nos gera preocupação. Essa é uma decisão monocrática com impactos sistêmicos, como falamos, de alcance internacional, que foi proferida por apenas um juiz. Nós esperamos que o Supremo Tribunal, seja o plenário, seja a turma, levem em consideração, analisem os recursos que já foram levados ao Supremo há mais de 18 meses. Existem recursos pendentes da Associação Nacional dos Procuradores da República, do próprio Ministério Público de São Paulo, que precisam ser julgados, porque eles trazem não só argumentos muito relevantes, mas também informações como essa que eu mencionei do Ministério da Justiça, que após uma primeira dificuldade de encontrar as evidências sobre esse processo de cooperação com as autoridades suíças, encontrou essas evidências e apresentou, e essas informações estão contidas nos recursos. Então,
mesmo se eventualmente a decisão for de fato anular essas provas, essa é uma decisão que precisa ser tomada pelo seu próprio impacto pelo Supremo Tribunal Federal como um todo. O que a gente entende a partir de leituras do que tem acontecido na Suprema Corte é que o julgamento desses recursos está pendente do processo de renegociação de todos os acordos que está sendo realizada no âmbito da DPF 1051. Nós entendemos que existe uma conexão entre os temas, claramente, mas que a reconsideração sobre essa decisão que tem esse impacto grande e se refere mais especificamente às provas trazidas pela empresa, deveria ser julgado pelo Supremo, pelo coletivo de ministros. Na sua avaliação, né, esse cenário, essa decisão, ela também passa um recado de impunidade para a sociedade? A nossa preocupação é justamente que o cenário que passa não só para a sociedade, mas para os próprios agentes públicos, que a corrupção não vai ser punida caso aconteça. E isso é um incentivo para a reincidência, para o cometimento de novas irregularidades. Então, de um lado, se as investigações e processos estão sendo anulados sem que sequer se considere o quanto de impacto, eventualmente, esse eventual problema na cadeia de custódia teve nos casos individuais, se a gente tem um cenário em que essas investigações e processos estão sendo anulados sem permitir que haja uma devida reparação dos danos causados por esses indivíduos e por essas empresas, a gente tem um cenário em que a sociedade não vê os seus anseios de que os recursos públicos sejam destinados de forma adequada e rígida para os seus fins, se perpetue e continue e aconteça de fato. Então, desde o desmantelamento das grandes operações de combate à corrupção, a gente tem visto uma sequência de medidas, decisões judiciais, do Congresso Nacional, do próprio Poder Executivo, que não atendem aos anseios da sociedade que se referem ao combate à corrupção. E isso é extremamente preocupante, porque a corrupção é um fenômeno que afeta a própria legitimidade das instituições. Se a sociedade não acredita que as suas instituições são legítimas, que seus representantes eleitos estão ali para trabalhar por ela, abre-se um espaço tremendo para aventuras autoritárias, para que indivíduos que se apresentem como outsiders busquem ali, de alguma forma, se apresentar como antissistema, ganhem apoio a partir de propostas superficiais e sem verdadeira conexão com essa pauta e atentem contra a nossa democracia. Então, o combate à corrupção é essencial também para preservar a democracia brasileira. Sem dúvidas, a percepção da população diante da impunidade é justamente essa, né, de que não adianta, muitas vezes, inclusive, ir às urnas para eleger um político, porque eles estão fazendo ali uma escolha, muitas vezes julgam assim, entre o menos pior. E aí, esses outsiders acabam realmente, esses que se mostram contra o sistema, se sobressaindo num cenário como esse, como bem destacou para a gente o Guilherme. Eu queria só aprofundar, trazer aqui um dado importante, porque o Brasil registrou, segundo a Transparência Internacional, a pior nota na posição da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. Não à toa por todo esse histórico, então, que você acabou de nos lembrar. O país ficou aí na 77ª posição entre 180 países que são avaliados, ou seja, então, essa pior posição na série histórica. Você poderia elencar para a gente quais os motivos, de uma forma bastante objetiva? Claro, acho que a gente já falou um tanto aqui sobre a não resolução dos problemas do passado, né? Como os diversos esquemas de corrupção que foram identificados por essas grandes operações não foram resolvidos no sentido de que os indivíduos e as empresas não foram punidos. Mas acho que essa tendência e os problemas que a gente tem identificado em relação à continuidade dos problemas com relação a riscos de corrupção, também se estão olhando para frente. A gente tem acompanhado a Transparência Internacional, junto com outras organizações da sociedade civil, com muita preocupação o avanço do orçamento secreto. E não só o avanço, mas a sua transmutação para que se mantenha da mesma forma. A gente tem visto que os acordos celebrados
entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional se manifestam em processos que geram uma permanência. Apesar de mudanças nos nomes, nós temos visto nos últimos anos o orçamento secreto crescer, cada vez as emendas parlamentares recebem mais recursos. A votação de hoje do Congresso Nacional parece que está apontando aí para um total de 50 bilhões para emendas parlamentares para o ano de 2025, com graves riscos de corrupção. Impositivas, aliás. Exatamente. Então, são recursos que vão ser distribuídos por todo o Brasil em projetos, muitas vezes paroquiais, com graves riscos de corrupção, como nós temos visto, e com um impacto muito problemático para as políticas públicas, já que esses recursos são distribuídos de forma particularista, sem olhar para grandes problemas e políticas públicas que poderiam esses recursos poderiam estar fazendo uma verdadeira diferença. Então, a gente olha para trás e vê problemas, e olha para trás e já vê novos problemas precificados. Os riscos de corrupção e as investigações que têm sido abertas no Supremo mostram como esse é um modelo de aplicação e alocação dos recursos públicos que gera contínuos novos problemas que a sociedade vai continuar acompanhando e vendo como os resultados que são esperados não estão sendo entregues para os seus serviços públicos. Guilherme, eu aproveito e pergunto também qual a opinião da Transparência Internacional Brasil sobre essas possíveis alterações propostas aí pelo Congresso à lei da ficha limpa, que é uma lei de iniciativa popular e que também se tornou alvo recentemente dos parlamentares. Nós vemos com muita preocupação essa nova tentativa de se alterar e de se, de alguma forma, deformar a lei da ficha limpa. Como você colocou, a lei da ficha limpa é resultado de um amplo processo de construção da sociedade civil. Mais de 1 milhão de assinaturas, uma ampla coalizão que envolveu a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, organizações da sociedade civil de todo o país, se mobilizaram para aprovar uma lei que garantisse que pessoas condenadas por corrupção, e não só por corrupção, mas também por outros crimes, não pudessem concorrer novamente aos seus cargos em eleições em seguida. A tentativa, mais uma Congresso Nacional, de atropelar o debate público, não possibilitar qualquer espaço de discussão, lembrando que no Senado não houve sequer uma audiência pública sobre esse tema, e aprovar a toque de caixa essa mudança, é um sinal muito ruim para a população, porque é mais uma peça desse desmonte que está sendo realizado em relação ao combate à corrupção no Brasil. Nós conversamos ao vivo com o Guilherme Franci, que é gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil. Guilherme, eu quero agradecer imensamente a sua participação por esclarecer para a gente todo esse processo e também, claro, principalmente aqui a crítica a Dias Toffoli por anular provas da Lava Jato, mas não só isso, né? Todos os assuntos que tratam aí sobre essa questão da corrupção que vem preocupando cada vez mais aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigado por me receber.